Oi, gente, eu sou Juliane Toniolo, do canal Pé na Itália, e eu estou fazendo uma série falando sobre as escolas aqui na Itália. Estamos indo desde os pequenininhos e vamos até os maiores, explicando com um pouquinho mais de detalhes para vocês como é que funciona, baseado na região onde eu moro e na minha vivência. Eu tenho falado que eu não quero que vocês se atentem a nomenclaturas e idades que às vezes eu coloco aqui, porque isso pode ter uma diferença de região para região, porque a Itália não tem um padrão e isso dificulta bastante na hora da gente passar uma informação bem precisa. Então, pegue em linhas máximas e depois, quando você colocar o teu pé aqui na Itália, você vai ter essa vivência e vai descobrir com mais propriedade na tua região como é que isso vai funcionar. Fechou? Hoje nós vamos falar da escola elementar. Então eu até fiz um mapa mental, porque a estrutura agora começa a ficar um pouco mais aprofundada e aí eu não quero escapar nenhuma informação aqui para vocês, tá bom? A escola elementar, ela é como se fosse a escola primária do Brasil, de primeira até quinta série. Ela pode aqui ser chamada de escola primária de primo grado, tá? Ou escola elementar. Depois disso, a idade das crianças vai ali de 6, 7 até 11 anos, tá? Essa é a média. Não se atentem a isso, porque pode ser que você chegue aqui na Itália, teu filho esteja aqui e tenha que voltar um ano e isso não vai ser um problema para ele, tá? A minha cabeça mudou muito com relação a isso quando eu cheguei aqui, porque todos os meus filhos voltaram, eu fiquei meio desesperada, vou perder ano. No fim, eu vi que o ganho cultural já da transferência do Brasil para a Itália já foi o suficiente para uma mudança de mentalidade na cabecinha deles. Então, a escola, entre aspas, não é que faria tanta diferença eles terem ido para a série para frente, entendeu? Então, eu mudei muito a minha cabeça com relação a isso. Por quê? Porque eu queria realmente que eles imergissem na cultura, tivessem um ganho linguístico nesse processo, e aí isso valeu muito a pena. O tamanho das turmas, ele pode variar de 15 até 25, 26 alunos. As turmas dos meus filhos sempre foram no talo ali, 25, 26. Porque a escola atende ao comune inteiro e às vezes isso fica um pouquinho pesado e atende também cidadezinhas de frações que pegam o comune da própria cidade para fazer a gestão das suas pequenas cidades que têm menos habitantes. Então, pelo menos aqui em Valeggio, sempre teve bastante cheio. Nessa faixa etária, as disciplinas que são ministradas dentro de sala de aula são inglês, italiano, história, geografia, matemática, ciências, música, arte e imagem, educação física, tecnologia, educação cívica e estudos religiosos. A religião não é obrigatória. Quando você vai fazer a matrícula, você tem que fazer uma autorização específica, porque vem muita gente de outros lugares do mundo que não tem a religião católica como uma prioridade, né? Não é a sua religião. Então, essas crianças não são adeptas a fazer o ensino religioso e ficam numa sala separada com uma professora fazendo trabalhos alternativos. A questão do ensino, ele já volta a ser um ensino mais quadradão, tá? A escola não tem parquinho normalmente. Lembrem sempre que eu tô trazendo para vocês a minha experiência. A escola dos meus filhos não tem parquinho. Ela tem uma área verde, mas não tem uma balança, um escorregador, igual a gente vê nas escolas do Brasil. Eles não têm, a partir da primeira série, eles já não têm mais acesso a essas coisas, como na escola de infância. Então, ali, a brincadeira é eles correrem um pouco, enfim, brincar de pega-pega, lenço atrás, essas coisas, porque não tem estrutura para eles brincarem, né, ou se utilizarem para as brincadeiras. E nem bola, aqui na minha cidade também não pode. Às vezes eles fazem bola de papel e aí o zelador vai e corre atrás deles, porque eles sempre têm bastante receio que a criança caia, se machuca, quebre um braço. Então eles evitam o máximo de situação que possa causar qualquer tipo de constrangimento.
A escola aqui, ela não é gestida pelo Comune, tá? Ela é gestida pela direção ligada diretamente ao Ministério da Educação italiano. O que é gestido pelo Comune? Alimentação, transporte e o dopo escola, que são atividades extras curriculares ligadas à escola, ok? Do tipo um segundo turno, eu nem sei falar isso mais em português, mas seria um contraturno, vamos dizer assim, tá? Porque os horários aqui, eles vão das 8 às 16, tá? Podendo ser de 40 horas ou de 27 horas, que daí seria das 8 até a 1 da tarde. E uma vez na semana, essa criança de 27 horas fica até as 4, ou seja, almoça também na escola. E o outro horário, das 8 às 16, ela fica o período continuado. Tudo isso depende de vaga, tem alguns critérios específicos, normalmente a prioridade é para os pais que trabalham, para que a criança fique até às 4 horas da tarde. Por isso que eles têm os contraturnos para poder auxiliar. Então, como eu estava falando, esses contraturnos eles servem para ajudar os pais aí, tanto nos horários, porque existem contraturnos em que você pode deixar a criança 7h30 da manhã, antes de começar a escola, e pegar depois da escola, tanto para aqueles que estudam até a 1 da tarde, como para aqueles que estudam até as 4, que aí ficam nesse contraturno e vão fazer o quê? Lição, vai ter brincadeira, os professores que estão disponíveis para esse contraturno, tá? Bom, a escola, ela é paga, ok? Tem um custo mensal de alimentação, que normalmente é 5 euros por refeição. Isso é gestido pelo Comune. Então, além de você fazer a inscrição na escola, você tem que fazer a inscrição do teu filho no Comune para ele ter acesso às questões de alimentação. Ele vai ganhar um código, uma senha, alguma coisa assim, para que você possa gestir a comida dele, que vem em automático, a partir do momento que ele foi matriculado. Se o teu filho não vai para a escola aquele dia ou ficou 3 dias doente, você tem a possibilidade de ligar e desmarcar a alimentação. Então, você não vai pagar por aqueles dias que ele faltou da escola, mas é obrigação dos pais desmarcarem o almoço, porque senão ele é servido normalmente. Eles têm um cardápio feito por um nutricionista e que é feito por uma cozinha terceirizada. Então, essa comida vem para a escola, para eles, porque muitas delas não tem a cozinha, só tem o refeitório, né? Então, é muito bonitinho, porque eles têm o primeiro prato, o segundo prato, contorno, sobremesa, água, sempre água. Aqui tem um dito que um detto popolare que se diz, os adultos tomam vinho e as crianças tomam água. O lanche é levado de casa. Para quem vai, o lanchinho das 10 da manhã, 10h30, é a gente mesmo que tem que providenciar. O almoço, a escola dá. E depois, à tarde, que eles saem às 4 horas, para quem sair às 4 horas, na sala da Júlia, a professora deixava uma bandeja com pão seco mesmo, e fruta que sobrou do almoço. Então, antes de ir embora, cada um pegava ali alguma coisa, se quisesse, saía comendo pão seco na rua mesmo, que é muito comum isso acontecer por aqui. Além disso, desse custo da alimentação, tá? Que vai variar aí na tua região, tem um custo anual da escola. O que é esse custo? É para a assicurazione. Não pode estudar se você não tem um seguro para o seu filho. E uma contribuição a mais para as demais atividades da escola. Então, eu aqui em casa estava pagando uma média de 50 a 60 euros, porque daí eu tinha filhos em várias escolas, eu já tinha um pouco de desconto, inclusive, por serem irmãos. E eu nunca deixei de pagar, essa cota ela não é obrigatória, tá? Mas o seguro é obrigatório. E assim, gente, vamos combinar, né? Você pagar 50 euros para o teu filho estudar o ano inteiro é até uma forma da gente estar contribuindo com a escola, que é pública. Existe daí um documento também que se chama ISEE, que você faz aqui, onde vai te dar a média da tua renda anual aqui na Itália. Com esse documento, dependendo da faixa que você se encontre, você pode conseguir isenções também do governo,
Quando você chegar aqui, talvez você já não consiga fazer esse documento imediatamente, porque ele depende de outros para acontecer, mas você fica com esse dado na tua cabeça, que assim que você se organizar aqui, você vê se faz sentido você fazer esse documento ou não, ok? A parte de sostenho, que seria a ajuda para crianças estrangeiras. Existe e você pode solicitar, tá? Eu sempre tive essas ajudas, falando que meu filho não falava italiano, precisava ter um apoio, um auxílio, e eles tiveram, tá? Na iniciação da alfabetização, depois no período de férias, aonde eu também deixava eles um mês imersos, fazendo atividades a custos bem reduzidos, tá? Então você solicita, fala, explica e vê como que a secretaria, como que a escola vai administrar essa questão para você. Se o teu filho tiver alguma necessidade especial, seja ela emocional, intelectual ou física, que precise de um professor dentro de sala de aula que acompanhe ele, é importante que você traga o laudo disso traduzido, tradução simples do Brasil, para que você já possa dar introdução desse assunto com o pessoal da secretaria. A maioria deles exige depois uma visita ao médico italiano para você pegar o laudo, porque a escola precisa, através do Ministério da Saúde italiana, encaminhar o teu pedido para conseguir o profissional, sabe, necessário. Mas você já trazendo isso traduzido já vai facilitar essas pontes e você entender o passo a passo que vai ter que ser feito para você conseguir finalmente ter esse tipo de serviço. Então, sempre tem água na escola e eles têm cardápio para pessoas com alergia, celíacos, veganos, alimentação restritiva, tudo isso tem que ser explicado e conversado para você poder sempre ter acesso a toda essa situação. Uniforme, normalmente não tem. Aqui na minha cidade, eles usam um jalequinho como esse daqui, ó, tá? A cor é azul, você compra em lojas específicas e eles vendem só na época escolar. Fora isso, depois você tem que encomendar. Nas outras regiões da Itália pode mudar a cor e pode ser que não use, pode ser que tenha uma camiseta, enfim, cada escola adota o seu método, tá? Então a criança vai com a roupa que quiser, por baixo e por cima tem esse jalequinho aqui. Não precisa se preocupar, as escolas são aquecidas, a criança não passa frio de jeito nenhum, muito pelo contrário, ela passa calor. E eu aprendi algumas coisas bem legais aqui. Eu trouxe tudo na prática agora para vocês verem. É muito normal as crianças aqui usarem canutiera. É uma blusinha, tem para menino e para menina, que você usa por baixo da camiseta, porque se você sua, isso aqui te protege. Como aqui é muito frio, essa é uma alternativa que eu aprendi aqui com as mães italianas. Na primeira série, que é a passagem, né, deles para cá, eles têm uma mochila. Aqui, principalmente, é uma mochila específica dessa marca aqui, ó. Que daí todos eles compram a mochila tudo igual, as cartolerias aqui, as papelarias vendem essas mochilas. Às vezes não é só dessa marca, mas tem de outros modelos, que é tipo assim um ritual de passagem deles. E eles usam essa mochila aqui durante os 5 anos, tá, gente? O negócio é bom mesmo. O estojo também, ó, é desse jeito aqui. O do Gabriel já tá detonado, né? Mas assim, ó, só pra vocês verem, vem já com os lápis, canetinha, tesoura não. Mas ele já vem com um material aqui, já tudo prontinho, né? Porque a nossa lista de material aqui é muito resumida, é bem pouca coisa. Porque a escola pública, né, aí o governo ajuda. Uma coisa muito legal que tem aqui é a caneta cancelabile. Ela para eles já irem aprendendo a escrever com caneta, e aí ela tem essa pontinha aqui
que você apaga. Então isso ajuda a não ter aquela borradeira. E eles usam essa caneta até a 5ª série. Daí vai ter a recarga que você põe aqui. Pelo menos aqui é adotado dessa maneira, tá? Os livros, você faz uma solicitação e você é gratuito, tá? Você faz uma solicitação na papelaria da tua cidade e aí você vai pegar o material que o teu filho vai usar todo o ano todo. Você vai comprar só a parte de caderno e aqui, veja que legal, cada matéria tem uma copertina. Então, o azul é de ciências, o verde é de geografia, aí tem o vermelho é de italiano, o azul é de matemática. Então, para cada matéria, eles têm uma cor de caderno. E isso facilita, porque esse negócio aqui, ó, custa €1, é bem baratinho e ajuda eles na memorização, tá? Do calendário escolar, já sabe qual que é o caderno que pega e tal. Esse ano que o Gabriel está indo para a 3ª série, ele já vai ter algumas coisinhas a mais, já vai ter uma agenda para começar a anotar as tarefas na agenda. E já vai, né, tá crescendo, então vai tendo mais coisa nesse quesito. Bom, um ponto importante nessa fase escolar. Na 2ª série e na 5ª série, eles fazem prova em valse. O que é essa prova em valse? É como se fosse um Enem do ensino fundamental, aonde o Ministério da Educação italiano vem, aplica provas em toda a Itália para saber o nível escolar dessas crianças. Então, não reprova, nada disso, mas eles fazem 2 vezes dentro desse período de 5 anos essas provas para a gente entender como é que está o nível de educação da nação. Gente, deixa eu aproveitar e comentar nessa fase escolar que as crianças estão se alfabetizando, né, ingressando na língua italiana, 2 coisas que eu queria falar para vocês. Uma, eu fui aconselhada por uma pedagoga a não alfabetizar as crianças naquela época o português, fazer junto, porque eu estava fazendo, a professora deles veio conversar comigo, eu conversei com uma pedagoga do Brasil e as respostas se equivaleram, aonde estava dando uma confusão mental neles na hora do som, na hora da escrita, já não sabia se falava em português, se escrevia em italiano. Então eu tive que parar isso no momento e com certeza isso vai ser um pouquinho complicado lá na frente, a questão da escrita, né? A Júlia, depois que ela passou dessa fase, eu incentivo ela a fazer diários. O Davi e o João não tiveram problemas, agora o Gabriel, eu não sei como é que vai ser, porque menino não é dessas coisas, né? Mas vamos ver como é que eu vou administrar. A segunda dica que eu quero deixar é para você separar um dinheiro no teu orçamento para você investir em um professor particular. Seja ele do Escola, você pagar alguém para seguir o teu filho nessa fase, sabe? Para pelo menos ajudar ele a entrar essas bases italianas aí que vão ser tão necessárias para as próximas etapas. Então, se você separar um dinheirinho nessa faixa etária aí, vai gastar entre 6, 7, 8 euros a hora, tá? E eu acho que vale muito a pena. A gente fez isso e foi um fator bem diferencial. Eu acredito que falei tudo, vi aqui meu mapa mental, as minhas anotações. Qualquer dúvida, vocês escrevem aqui para mim nos comentários e a gente vai desenrolando mais esse assunto. Fechou? Beijo da mama, até a próxima, tchau!